Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Hoje vamos para mais uma aula de sociologia. Hoje saímos um pouco aquela questão mais de esquerda e direita. Hoje vamos falar do princípio mais básicos, né, do entendimento da constituição da política, no caso, né, ou então da constituição dos três poderes, né, e de final vou dar uma canja para vocês como aproximadamente é o processo de aprovação de uma lei no sistema político brasileiro, né, isso é mais uma questão de conhecimento a mais para vocês, né, que não tem muito, assim, não é tão cobrado, né, de vocês, mas é interessante a gente saber para levar para nossa vida, necessariamente, né. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. A ideia dos três poderes surgiu com Montesquieu no livro O Espírito das Leis, né? Eu coloquei aqui para vocês um texto que explica mais ou menos isso. Desde a antiguidade, muitos estudiosos, pensadores e filósofos discutiam a questão sobre a política e sua organização. Né? Tanto foi o filósofo político e escritor francês, né? O Charles Louis de Secondat, no caso, né? Mas é mais conhecido por Montesquieu, que desenvolveu no século XVIII, desculpa, a teoria da separação dos poderes. Né? E quais são esses três poderes que ele separou? Executivo, legislativo e judiciário. Né? Na escola a gente aprende desde criancinha o que é o executivo e o judiciário, né? Então a ideia de hoje é a gente discutir um pouquinho mais, um pouco mais elaborado sobre essa questão, né? Com base no Montesquieu, necessariamente, tá, galera? Então assim, ó, claro, né? Quem quiser saber mais sobre isso mais a fundo dentro da filosofia de Montesquieu, tem que pegar o livro Espírito das Leis e ler ele inteiro, né? Para a gente entender. Aqui vai ser só uma exposição, né? De ideias, uma explicação, né, mais breve sobre o assunto. Né? Então vamos lá, começando pelo poder executivo. Basicamente, o poder executivo, né, assim, na sua essência, eu vou meio que ler ali o texto, mas depois explicar um pouquinho mais breve, mais rápido, né? Então, ó, o poder executivo, como o próprio nome já pressupõe, é o poder destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país, né? No âmbito deste poder está a presidência da República, o Ministério e Secretarias da Presidência, órgãos da administração pública e os conselheiros de políticas públicas. Né? Sendo assim, essa escala do poder decide e propõe planos de ação e administração de fiscalização de diversos programas, né? Social, educação e tal, a fim de garantir a qualidade e a eficácia dos mesmos. Vale destacar que no município o poder executivo é representado pelo prefeito e o nível estadual é o governador. Então, o que acontece? O poder executivo ele é o poder que necessariamente congrega todos os órgãos, né, de questões de ativação de políticas públicas. Né? Ele que faz esse controle total, né? Ele que organiza tudo isso, que dá nome aos bois, necessariamente, né? É aquele que cria todo o sistema da máquina estatal, vem do poder executivo, né? E são muitas e muitas pessoas ligadas ao poder executivo. Claro, a pessoa máxima geralmente é o chefe do executivo. No caso, no princípio federal é o presidente, no nível estadual é o governador e no nível do município é o prefeito, no caso. Então, por exemplo, né, quem tem que fazer as políticas públicas, por exemplo, de execução de programas ou de questão de financiamento, tudo vem do poder executivo, né, que faz, autoriza a questão de financiamento, de grana, de cargos, de tudo, é o poder executivo, né? Então ele tem o poder também de veto, de aceitação de leis e tal, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o poder executivo, ele é de extrema importância para a sociedade, necessariamente é o cargo mais importante de todos os três poderes, porque ele necessariamente é o que vai dar todo o sentido da administração, o princípio básico do governo, necessariamente será, né, a organização, a estrutura básica do governo será o poder executivo, no caso, por isso que ele se torna tão importante na discussão política brasileira ou de qualquer lugar do mundo também, né? Porque vai determinar o perfil do governo é o poder executivo, né, galera? Continuando, então, aí acontece, aliado ao poder executivo, nós temos o poder legislativo, que ele é um poder independente do executivo. Né? O que o poder legislativo faz? Né? Ele é o poder que estabelece as leis de um país. Né? Ele é composto pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, né? os parlamentos, assembleias,
cuja a atribuição central é o de propor leis destinadas a conduzir a vida do país e de seus cidadãos. O Poder Executivo, além de desempenhar o papel de elaboração das leis que regerão a sociedade, também fiscaliza o Poder Executivo, né? Então, para fazer o Poder Executivo estar de acordo, né, com o princípio constitucional, é o Poder Legislativo que faz isso. Então, eles não são um maior que o outro, eles são iguais, no caso, né? Então, no Brasil, no caso, nós somos um sistema bicameral, né, onde tem duas câmaras do Poder Legislativo, que seria a Câmara dos Deputados, né, e o Senado, no caso. Então, a Câmara dos Deputados ela é a representação diretamente do povo, necessariamente, eles representam os interesses do povo, e o Senado são os interesses do Estado, no caso, né. Então, ali, ó, você tem ali na fotinha que eu coloquei ali no slide as duas conchas, né, do poder legislativo no Brasil, que representa aí a questão dos poderes. Então, a concha para cima, se eu não me engano, é dos deputados e a para baixo é dos senadores, no caso, né? Então, é importante aí que entende isso. Então, a ideia ali central é que a Câmara, para cima é o que recebe, né, o povo e tal, e joga para, né, o governo para poder fazer as suas políticas. E o Senado representa os interesses dos estados, né? É uma questão mais interna, o próprio estado que vai representar o Senado. Mas as duas andam juntos, necessariamente, no quesito de produção e de formação, no caso, né, da questão jurídica de leis no país, no caso. Então, esse é o poder legislativo, né, galera? Então, assim, o poder legislativo é muito importante, dá muito poder também para certos segmentos da sociedade. Muitos políticos se organizam, muitos partidos, no caso, eles veem no poder legislativo uma forma de atuação muito maior, principalmente, por exemplo, partidos que são mais ligados ao centro, necessariamente, vêm no poder legislativo. Um dos partidos no Brasil que mais lida com o poder legislativo, necessariamente, é um partido chamado PMDB, né? Eles não têm muito, digamos, a pretensão de ir para o executivo, né? Eles ficam no legislativo. Na última eleição, temos, por exemplo, um candidato do PMDB, que era o ex-ministro da Economia, o Henrique Meirelles, né? Ele era do PMDB, mas foi uma das primeiras candidaturas do PMDB para o executivo, no caso. Historicamente, esse partido sempre foi para o lado do legislativo, né? Então, que é no quesito, né, de formação de leis e tal no Brasil. Então, acontece. Aí, por último, então, nós temos aí o poder judiciário, né? O que é o poder judiciário? O poder judiciário é o único poder que não é eleito pela sociedade necessariamente, e ele é composto pela questão jurídica, né? Ele serve necessariamente para fazer cumprir a Constituição, né? Então, quem não cumpre as leis, né, garantidas pela Constituição, é julgado pelo judiciário. O judiciário é composto pelo STF, pelo o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, claro, né? Aí tem o TSE, né? Que é o STE, não, desculpa, que é o Supremo Tribunal Eleitoral. Aí tem o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Enfim, tem os fóruns, tem as comarcas, né? Tem todo aí, né, um sistema judiciário no país que faz cumprir aí a lei no sentido quando ela não em todos os sentidos no caso, né? Mas quando se infringe uma lei no caso é onde você vai parar, é no judiciário no caso. Quando para você buscar os seus direitos você tem que ir no judiciário. Quando você tem aí, né, um problema aí de injusto que você acha que você tem direito de conquistar algo, você tem que apelar para o judiciário. Tem também a Procuradoria-Geral da União, né, a PG do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, que é a PGE, no caso esse Estado é o federal, e tem a PGU, que é a Procuradoria-Geral da União, tem vários outros órgãos, tem o Tribunal de Contas, né, TCE, se não me engano, Tribunal de Contas do Estado, né, que organiza na questão jurídica o princípio financeiro do Estado também. Então, são várias as instâncias aí que a gente pode trabalhar no quesito Poder Judiciário. Então, ali no texto ele fala assim, o Poder Judiciário atua no campo do compromisso das leis,
É o poder responsável por julgar as causas conforme a Constituição do Estado. É composto por juízes, promotores de justiça, desembargadores, ministros, representados por tribunais, com destaque para o Supremo Tribunal Federal, né, que hoje aí está bem em voga hoje na sociedade aí, né, nas últimas notícias, os ataques, né, que o Supremo Tribunal Federal está recebendo aí, mas isso é uma questão mais política que eu não vou entrar nesse assunto agora, de politicagem, digamos assim, né, esse é o tema da aula, mas é para vocês entenderem um pouquinho. Essencialmente, o Poder Judiciário tem a função de aplicar a lei, julgar e interpretar os fatos e conflitos, cumprindo dessa forma a Constituição e a Constituição do Estado, necessariamente. Então, eles têm essa ideia de fazer valer a Constituição. Então, toda a análise que o STF, por exemplo, faz de qualquer coisa tem que estar por base na Constituição Federal, no caso, né, galera? Então, assim, ó, bem interessante esses três poderes. Para concluir essa ideia, para a gente já entrar na questão da criação de leis, né, o que eu queria pensar para vocês é o seguinte, né? É só vocês imaginarem assim, necessariamente. Né? Vou pegar aqui uma apostila minha, né? Por exemplo, imagina que essa apostila aqui, né? Olhem para o vídeo aqui agora, né, galera? Imagina que essa apostila seja uma tábua, né? Seja uma superfície reta e que cria, né? Onde você pode colocar em cima dela três esferas, no caso, onde cria uma perfeita igualdade de nível, no caso, né? Então ela não pode ser, né, um maior que o outro. Então imagina que nessa superfície você tem três esferas, né? E que essas esferas elas estão interligadas. Então imagina que cada poder, o executivo, legislativo, judiciário, elas estão juntas, conectadas numa superfície reta que cria o equilíbrio. Então a nossa democracia, o nosso sistema político, ele tem que estar em equilíbrio nos três poderes. Nenhum é maior que o outro, os três, se essa tábua ela se mexer, as três elas andam juntas, né? Então, basicamente, é isso que você pode imaginar os três poderes, no caso, né? Que eles dão, os três poderes, né? Segundo Montesquieu, né? E assim toda essa lógica de construção dos poderes vem necessariamente serve para manter o equilíbrio da democracia, para você manter o Estado de Direito, no caso. Nenhum poder pode se sobrepor ao outro, ou mandar mais que o outro, ou tem que estar sempre submetido. Né? Por isso que, por exemplo, um processo de impeachment do presidente, né, por exemplo, como foi lá no último da Dilma, né, ele foi feito nos poderes legislativo e judiciário. Né? Então, passou pela Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado, né? E aí quem presidiu, por exemplo, o Senado, né, para fazer a última votação para impeachment o presidente da República, que é o Poder Executivo, foi o presidente do Judiciário que presidiu a Câmara no Senado, porque daí é a junção dos outros poderes. Então, nada se faz sem que tenha a junção, a totalidade dos três poderes caminhando juntos. Né? Então, essa é a ideia principal da República, necessariamente, né? Da construção da República e da democracia no Brasil e no mundo como um todo. Né? No mundo tem outros sistemas, né? Pode ter, por exemplo, o legislativo pode ser em forma de parlamento, ou pode ter aí, como tem lá, por exemplo, na Inglaterra, no caso, que é mais parlamentarista, ou pode ser, por exemplo, presidencial, como é no Brasil, em Portugal, né? Em vários países aí. Se não me engano, no Japão também é parlamentarista e tal. Tem outros sistemas, tem lá a sustentação, por exemplo, na Inglaterra, que tem a rainha, né? Que representa o poder e tal, mas não sai do princípio do judiciário, legislativo e executivo, né? Então existe aí, né, o sistema da república atual, no caso, cada país com a sua forma de constituição aí. Beleza, povo? Então agora nós vamos partir para a parte bônus da aula, que seria como que se aprova uma lei no Brasil, qual que é o processo que se faz isso, né? Existem vários processos, no caso. O que eu vou falar para vocês é o mais principal, é o mais abrangente, se passa por todo. Então, primeiramente, eu coloquei ali, ó, criação de uma lei. A lei ela pode partir, né, de qualquer instância da sociedade civil. Então, por exemplo, você sentado aí assistindo a minha aula, eu quero criar uma lei. Você pode criar uma lei. É claro que você tem que levar para um representante seu, né, no poder legislativo, para que essa lei possa se tornar pública, no caso. Mas a lei ela pode partir
da sociedade civil, que envolve até, por exemplo, a questão privada, né, o setor privado, o setor público, né, ela pode partir dos próprios poderes, por exemplo, o judiciário pode fazer uma lei, mas tem que mandar para o legislativo, a lei pode surgir dentro do próprio legislativo, que é o que mais comum que acontece, né, ou a lei pode vir do executivo, que vá para o legislativo também, né? Daí faz todo o processo que eu vou falar para vocês posteriormente. Então acontece, né? Mas você aí sentado pode criar uma petição, algo assim, e transformar em lei, fazer um projeto de lei. Todo cidadão tem esse direito, né? Então, se a lei for de interesse da sociedade como um todo, né, seria interessante. Todos nós podemos fazer uma lei. Então, ela pode ter qualquer característica que pode ser de interesse da sociedade, de sua organização jurídica, social e cultural. Né? Então, ela pode se configurar, né, no caso, o interesse de toda a população como um todo. Né? Então, ela tem que ser isso para se transformar em lei, não pode beneficiar apenas um ou outro setor, porque senão pode virar, né, enfim, pode ter problemas aí constitucionais, no caso. Né? Muito bem, então como é que faz? Eu bolei necessariamente um esquema de como que é a aprovação de uma lei no sistema brasileiro, no caso. Né? Então, funciona assim. Surgiu o projeto de lei e o projeto de lei é encaminhado, então, para a votação. Então, como é que funciona? Tem a lei lá, né, o projetinho escrito e tal, e ele vai para uma coisa chamada... A primeira coisa que ele faz é ir para a CCJ, né? O que é a CCJ? A CCJ é a Câmara... É uma comissão de Constituição e Justiça onde vai analisar essa lei e como ela pode ser construída com base na Constituição Federal. Essa CCJ, ela é a Câmara dos Deputados, tá? Então, é onde o processo inicia é sempre na Câmara dos Deputados, porque é o que vem do povo, lembra lá das conchas lá, né? É o que vem do povo e vai para o legislativo. Então, qualquer instância pode fazer a lei, mas necessariamente ela vai para o legislativo apreciar essa lei necessariamente. Então, ela começa ali na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser analisada essa lei, vai ser construído, vai ter um redator, onde vai fazer a lei e tal. Depois, ela faz uma votação, né, por comissões que vai estar dentro da CCJ, e essa lei, então, depois que o texto base dela, o texto final dela for aprovado na CCJ, ela vai, então, para ser apreciada no Congresso, no plenário, no caso, né? E aí, lá no plenário, o presidente, quando o presidente da casa, né, que seria o presidente da Câmara, no caso hoje no Brasil, o Rodrigo Maia, ele vai receber essa lei e vai jogar para a apreciação da Câmara dos Deputados. E aí vai ter a votação, tem que ter os 513 deputados vão aprovar. Se tiver a maioria, se tiver, né, a maioria votada, a lei é aprovada na Câmara dos Deputados. Virou lei? Não, não virou lei. Então, onde que vai agora? Agora vai para outra instância, como é bicameral, vai para a segunda instância, que é onde a instância é a CCJ do Senado. E aí ela é apreciada pelos senadores do Senado através de comissões, né? Vai ser apreciado novo texto que foi aprovado pela Câmara. Eles podem mudar o texto de novo, pode colocar outras coisas na visão dos senadores, o caso que vai ter que adequar o texto também na visão da questão dos interesses dos estados. E aí, depois que é aprovado na CCJ do Senado, ela vai então para a apreciação no plenário do Senado, né, via presidente da casa também, ou seja, é colocada para o presidente do Senado e o presidente do Senado coloca em votação para o resto dos parlamentares, né? E aí então você tem toda a votação no Senado. Aprovada no Senado, se ela não é aprovada, volta para a CCJ do Senado, né? Se ela é aprovada, o texto dela, né, o texto ele pode ser modificado em todas as instâncias, por exemplo, na votação no plenário eles podem trocar o texto que foi aprovado lá na CCJ, então é isso que é a democracia, né? Ela pode ser alterada a todo momento, no caso. E aí acontece, terminado, aprovado o texto no plenário do Senado, vai para onde? Aí ele vai para ser sancionado ou apreciado, vai para apreciação do presidente da República. Daí passa quem? Sai do legislativo, vai para o executivo. O executivo vai analisar se essa lei é possível de ser colocada em prática, se tem programas para isso, se vai ser adaptada, se tem condições da sociedade de fazer cumprir essa lei e tal. Então, ele vai apreciar isso aí. Aí, o que o presidente faz? Ele tem que ler a lei, tem que ter toda a análise da lei,
E aí, o que acontece? Depois que ele lê a lei, ele faz a sua sanção ou o seu veto, no caso. Sancionar é tornar a lei, né? Ele aprova a lei, dá a aprovação da lei. Ele pode vetar também, como qualquer outra instância do poder, dos outros poderes, ele pode vetar a lei e voltar para votação de novo. E aí a lei volta lá para a Câmara dos Deputados, é aprovada, vai para o Senado, aí volta para o Executivo novamente. Então é todo um processo complexo de aprovação de uma lei, né? E bem complicado. Se o presidente sanciona a lei, para onde vai? A lei, então, ela vai para necessariamente, ela vai para o diário oficial, né? Que é onde são publicados no jornal, no caso. Hoje em dia o diário oficial ele é eletrônico, mas antigamente vinha no jornal as leis aprovadas pelo executivo. E aí então a lei entra em vigor. Essa lei ela pode ter uma data de início de vigor, né? Por exemplo, pode ser aprovada hoje para começar em janeiro de 2021, ou pode ser começada a partir do momento que ela é divulgada no diário oficial, ela já entra em vigor. E aí toda a sociedade, todo o processo, todo mundo tem que seguir essa lei no caso. Quem não seguir vai para onde? Vai para o poder judiciário, que é o que eu expliquei antes. E aí eu ali coloquei no final do texto ali, ó, cabe então ao judiciário apreciar essa lei, ver se ela é real ou não é, se cometeu-se crime ou não, com base nos princípios dessa lei aprovada lá nos outros dois poderes. É por isso que eu expliquei para vocês da tábua lá, né? Todas elas estão juntas e todo o processo, né, tem que ter o seu pé de igualdade aí. Beleza, povo? Então é isso aí, né? Eu desejo a todos vocês tudo de bom, se cuida, vive a sociologia, né? Sempre falo isso, né? Qualquer dúvida, pede para mim lá no WhatsApp que eu te respondo em particular. Estou recebendo bastante dúvida dos alunos aí, estou ficando muito feliz, né? E espero que vocês continuem estudando aí, né, pesado? Então desejo a todos vocês tudo de bom, um grande abraço a todos e até mais, meus irmãos.